O apóstolo Tiago, ele disse no capítulo 4, versículo de número 7 da sua carta, ele disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O que a Bíblia nos ensina é que nós não podemos desafiar o mal, mas podemos resistir. O inimigo das nossas almas, ele não obriga ninguém a fazer o que não quer, mas ele tenta, ele oferece as coisas erradas. É o que aconteceu no livro de Gênesis. Deus, ele colocou uma ordem no casal, Adão e Eva, e a ordem seria esta: de todos os frutos comereis, menos da árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim, nele não tocareis. E Lúcifer chegou e mandou Eva pegar desse fruto, e ela deu ouvido ao que o inimigo falou. Ela olhou para o fruto, viu que era agradável aos olhos, porque os olhos é a porta de entrada da alma. Diz um ditado popular: aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Ela viu que o fruto era agradável aos olhos, ela pegou do fruto que Deus ordenou que eles não comessem, ela comeu do fruto e ainda deu para o seu esposo Adão. Desta forma eles foram expulsos do jardim. Então a tentação, ela começa quando você dá ouvido, às vezes uma cantada de uma mulher, às vezes uma cantada de um homem, seja no celular, seja pessoalmente. Tentação, quanto mais longe dela, melhor. Tiago, ele nos ensina e diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Reconhecer que sem Deus não somos nada, que nós não temos força de vencer o pecado, mas com a ajuda de Deus nós vamos vencer. Reconhecer que somos miseráveis pecadores, sempre permanecer humildes. No livro de Provérbios diz que o orgulho precede a ruína. O que fez Lúcifer ser expulso do céu foi o orgulho. O que fez Nabucodonosor ser transformado em bicho foi o orgulho. O que fez Herodes ser morto pelo anjo de Deus e ser comido de bicho foi o orgulho. O orgulho, ele cega a pessoa. Jesus, uma certa vez, ele disse até assim, que 2 homens foram orar no templo, um se humilhou e o outro se orgulhou. E aquele que se humilhou voltou para casa com seus pecados perdoados. Mas para não fugir do assunto, nós estamos falando sobre tentação. A tentação, ela começa através dos olhos. Você vê, deseja e quer possuir. É como se eu olhasse para uma mulher e achasse ela bonita, agradável aos olhos, mas ela não me pertence. Ela não é a minha esposa. Então, por mais que venha aquele pensamento, o que é que eu tenho que fazer? Repreender aquele pensamento. Está repreendido em nome de Jesus. Porque você não pode deixar que o pensamento acabe descendo para o seu coração. De acordo com Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo, ele foge de vocês. Foi exatamente isso que aconteceu em Mateus capítulo 4. Lúcifer foi tentar Jesus no deserto 40 dias. Ele chegava, oferecia as propostas dele e Jesus resistia, recusava. Não quero. Ah, Jesus, isso é bom para você, mas eu não quero. Então, muitas das vezes, nós entramos por caminhos errados e sofremos por decisões erradas que tomamos, e muitas das vezes porque cedemos às tentações. É normal um homem olhar para uma mulher, achar ela bonita. É normal uma mulher olhar para um homem, achar ele bonito. Mas agora querer possuir aquilo que não é seu, aí é onde está o pecado. É onde você tem que entender e dizer: não, não posso, porque essa pessoa não me pertence. O seu corpo somente a tua esposa pode ver. O seu corpo somente o teu marido pode ver. Então, muito cuidado quando você ter acesso às redes sociais,
para você não exibir a sua nudez nas redes sociais e querer dar em cima de alguém que não te pertence. A tentação, ela vem por forças malignas. O apóstolo Paulo diz que é uma briga da carne contra o espírito, para que não façais o que quereis. Eu quero, mas não posso, porque não me pertence. O que a Bíblia nos ensina é simplesmente resistir, dizer não, por mais que eu queira, mas eu não posso. Então é sempre dizer não, mas para você ter força de dizer não, você tem que estar lendo a Bíblia, você tem que estar em oração, você tem que estar orando a Deus, para poder você resistir o poder da tentação. O poder da tentação você só consegue vencer por força do Espírito Santo. Peça a Deus o Espírito Santo. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele disse assim: olha, vocês devem pedir a Deus o Espírito Santo, que ele dá para vocês, porque é o Espírito Santo que nos dá força para dizermos não, não quero, não posso. Ah, mas você fazia. Sim, eu fazia, mas não faço mais. Eu não estou mais no passado, eu estou no presente. Minha vida agora é outra. A tentação, você não combate ela, você resiste. Você resiste à tentação. Porque o tentador, ele vem, ele tenta e ele vai embora. Depois ele volta de novo para lhe tentar com outra tentação. Então Jesus disse assim: orai e vigiai. Então você tem que tirar tempo, eu tenho que tirar tempo para ler a Bíblia, para orar, para buscar a presença de Deus. Mesmo num dia corrido, tira uns 10, 15 minutos para dobrar o seu joelho no seu quarto e pedir força a Deus. Senhor, me dê força, me livra da tentação. Como ele diz na oração do Pai Nosso: livrai-nos de todo mal. Então você tem que pedir ao Senhor que te livre das tentações, que te guarde. E quando as tentações vier, que o Senhor te dê força para você dizer não. Porque uma atitude pode fazer você chorar pro resto da vida. Uma atitude errada de você ceder uma tentação. Por exemplo, eu vou viajar e de repente eu encontro uma mulher. Aí de repente eu caio em tentação. Chego em casa, tenho que contar para minha esposa que eu caí em tentação. Olha o prejuízo que não vai dar. Da mesma forma, a mulher, ela vai num comércio, numa loja, e de repente ela cai em tentação, cai com outro homem, chega em casa, tem que contar para o marido, e aí, como vai ficar? Então, para que você não seja vítima das consequências da tentação, diga não. E se você não tem força, peça a Deus o Espírito Santo. A falta dessa força na sua vida é a ausência do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você sabe dizer não, não quero, não posso. Eu tenho minha esposa em casa, então eu não preciso procurar outra mulher na rua. Da mesma forma, você, mulher, você tem que dizer: eu tenho meu marido em casa, eu não preciso me deitar com outro homem. Eu não preciso ceder à tentação, porque uma mulher que se deita com vários homens e um homem que se deita com várias mulheres, isso é papel de pessoas que não valorizam o seu corpo. E se você não sabe, o homem de verdade é aquele que abre mão de todas as mulheres para se dedicar a uma só. A mulher de verdade, a mulher de caráter, é aquela que abre mão de todos os homens para se dedicar a um homem só. Então fuja da tentação e não ceda à tentação. Peça a Deus em oração: Senhor, dai-me o teu Espírito Santo e não me deixe cair em tentação.